Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 60 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é produtor musical, cantor, compositor, multi-instrumentista e empresário. Com 40 anos de carreira artística, ele começou ainda na infância, aos 6 anos, quando cantou a música Deus Salvador, juntamente com o seu pai, em álbum gravado em 1981. Ele, literalmente, nasceu e cresceu ouvindo, cantando, produzindo, tocando e fazendo música. Com uma carreira repleta de boas histórias para contar, que incluem sucessos na televisão, nas rádios e agora também nos streamings, a convivência e parcerias musicais com artistas de várias gerações, de diferentes estilos e países, o legado musical e humano que recebeu da sua família, somado ao estilo e originalidade de seu pai, Jair Rodrigues, são alguns dos elementos que compõem a trajetória de 4 décadas na música do nosso entrevistado. Durante a nossa conversa, ele contou sobre o seu trabalho como produtor musical na S de Samba, produtora que fundou juntamente com um grupo de sócios e amigos em 1998. Revelou algumas das músicas compostas e criadas por ele, entre elas algumas que se tornaram grandes sucessos publicitários. Relembrou do projeto Artistas Reunidos, no final dos anos 1990, que reuniu amigos do futebol, da vida e da música para um grande encontro musical, e falou sobre a época em que estudou na Berklee College of Music, em Boston, uma das mais respeitadas universidades de música do mundo. Nesta entrevista, ele também falou sobre o Grandes Pequeninos, projeto musical para famílias, criado e produzido em parceria com a sua esposa. Falou sobre os novos trabalhos e projetos, contou sobre o seu podcast, o Numanice, relembrou de boas histórias vividas com o seu pai, falou sobre a época que fez parte do grupo Balão Mágico e, como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre produção musical, pois é um mestre nessa área. E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Jair Oliveira. O Jairzinho, filho do Jair Rodrigues e da Claudine, o irmão da Luciana, o pai da Isabela e da Laura, o marido da Tânia Calil, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista.
Alô, Jair Oliveira, tudo bem com você, Jair? Tudo bem, Paulo. Ó, que prazer falar com você, viu? Muito obrigado, Jair. Jair, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar aqui esse podcast. Jair, para começar nosso papo, eu gostaria de saber o seguinte: de onde você está falando neste dia 19 de abril de 2021? É, olha, Paulo, primeiro, bom, dizer que mais uma vez que é um prazer falar contigo e falar aí com os seus ouvintes aí do podcast. E eu estou falando agora aqui da Flórida, né? Uma cidade perto de Miami. Eu já estou morando aqui nos Estados Unidos com a minha esposa, Tânia Calil, e as minhas filhas, né? As nossas filhas, Tânia, Isabela e Laura. Já estamos morando aqui há uns 3 anos e meio, né? A gente estava até outubro do ano passado em Nova York, e aí com essa coisa da pandemia, né? Nova York acabou sofrendo muito, ainda está sofrendo muito, né? Foi um centro muito atingido aqui nos Estados Unidos e por conta, acho que, de toda a estrutura que se mantinha ali em Nova York, uma cidade altamente aglomerada, com um inverno muito rigoroso e tal, as coisas foram ficando bastante difíceis, né? Principalmente para as minhas filhas, que estavam fazendo aulas online e dentro de uns espaços muito reduzidos, né? Porque na ilha de Manhattan tudo é muito, muito apertadinho e tal. E aí a gente tomou a decisão de, em outubro, vir para a Flórida, né? Que tem um clima mais ameno, os espaços são maiores, a cultura é mais parecida também com a cultura latino-americana, e, enfim, e mais barato também. Então, estamos aqui, por enquanto, não sabemos até quando, né? Também temos a nossa casa no Brasil, nossa família no Brasil, nossos amigos, enfim, estamos sempre também entre Estados Unidos e Brasil. Vamos levando aí a vida, vamos vendo, né, como é que essa situação toda se desenrola. Acho que é um momento da gente tomar as decisões com muito cuidado, né? Principalmente porque o mundo está passando por um momento delicado, a gente tem que prestar muito atenção não só na nossa própria saúde, no nosso próprio bem-estar, mas também no bem-estar dos outros e na saúde de todo mundo. Legal. Então, conexão Belo Horizonte, Flórida, Miami Area, seria isso, né, Jair? Isso, é uma cidade chamada Weston, uma cidade muito, muito agradável, muito arborizada, muito familiar, tem muitas famílias aqui, né? Então conexão Belo Horizonte-Weston. Weston. Jair, gostaria de começar a nossa conversa aqui, você relembrando sobre o projeto Artistas Reunidos, que eu tive a sorte, naquela época, de assistir vários shows. Tenho CD, tenho até CD autografado aí por você e pelo Simoninha. Eu escuto até hoje, viu? Tá na minha playlist lá do Spotify. Jair, gostaria que você compartilhasse e relembrasse um pouco sobre esse projeto, que foi um projeto que, como o nome já diz, né, artistas reunidos, reuniu uma turma legal aí, um som bacana. O que você podia relembrar um pouco desse projeto? Puxa, Paulo, que legal você mencionar esse projeto, porque esse projeto tem uma importância enorme, não só na minha carreira, mas na carreira da minha irmã, da Luciana Mello, do Pedro Mariano, do Wilson Simoninha, do Max de Castro, do Daniel Carlomagno, enfim, de todos nós ali que montamos esse projeto no final da década de 90, né? Então, ali em 98, a gente iniciou esse projeto. Primeiro, um projeto ao vivo, né? Quando a gente começou a tocar numa casa muito, muito tradicional de São Paulo, que infelizmente já fechou, mas era uma casa chamada Supremo Musical, em São Paulo. Era um local muito respeitado por quem frequentava a noite paulistana, assim, porque sempre trazia projetos musicais muito importantes, né, inovadores e tal, e a gente ali em 98 iniciou esse projeto, depois de ter feito participações nos shows do Simoninha, que ele também teve uma temporada lá no Supremo Musical, e aí a gente iniciou isso como uma forma
Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos à faculdade de música, né, na Berklee College of Music, onde eu conheci o seu irmão, né? Depois mantivemos uma grande amizade, o Pedro Cunha. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 98, comecinho de 98, o, o mercado musical brasileiro ele estava muito aquecido, né? Como sempre foi, mas ali o mercado fonográfico, né? As vendas de disco crescendo à beça. Depois, isso foi antes, obviamente, do MP3, das plataformas de streaming. Mas o que acabava dominando o mercado naquela época era muito o sertanejo, né? Que continua aí com força total, o axé, né? que também estava fazendo muito sucesso no final da década de 90, e aquele samba romântico, né? Que eles acabaram apelidando de pagode romântico, também no final da década de 90 teve também muita exposição. E, obviamente, outros projetos, né, pontuais, mas esses três estilos, o axé, o samba romântico e o sertanejo, acabavam dominando mesmo o mercado musical brasileiro. E a gente, naquela época, todo mundo novinho, né, como dizia meu pai, cheirando a tinta, a gente tinha... Isso foi antes também da Trama, foi um pouco antes da Trama, da gravadora independente que acabou abraçando outros estilos, outras tribos. A gente acabou enxergando na possibilidade de fazer um projeto na noite paulistana, que também estava crescendo muito ali, com casas como o Supremo, o Blém Blém, o Urbano, né, na época, que começaram a incentivar muito a música ao vivo e tal, e com projetos muito legais. A Banda Mantiqueira se apresentava também no Supremo e no Urbano, o Funk Como Legusta, né? Então tinha a Paula Lima, enfim, tinha uma geração ali já começando um movimento de voltar aquela coisa da música nas casas noturnas, música ao vivo, e a gente acabou fazendo parte disso, né? Montando esse show, que era, na verdade, um projeto Artistas Reunidos, onde tínhamos nós 6, né, que eu mencionei, eu, a minha irmã Simoninha, o Max de Castro, o Pedro Mariano e o Daniel Carlo Magno, mas toda semana a gente trazia convidados. Então, passaram muitos convidados estrelados, começando a carreira também. Então, assim, muita gente legal que passou ali no projeto Artistas Reunidos, enquanto a gente se apresentou primeiro no Supremo, depois a gente foi para o Blém Blém, e aí isso rendeu um disco, né? Quando a Trama chegou no mercado brasileiro como sendo uma das mais importantes gravadoras independentes do mercado nacional, a gente começou também a fazer nossos discos, e o primeiro lançamento de todos nós, né, que todos nós lançamos discos pela Trama, mas o primeiro deles foi o projeto Artistas Reunidos, que foi uma gravação ao vivo, que tinha muito essa ambientação do que acontecia mesmo lá nas casas, né? Tanto no Supremo quanto no Blém Blém. Então, você teve a chance de acompanhar, muita gente também acompanhou de alguma forma, e o projeto, acho que esse ano, né, já vai fazer aí 23 anos, 23 anos de existência, e foi um grande laboratório, tanto para a minha carreira como para a carreira de todos nós. Então, eu sou muito grato, muito agradecido a esse projeto, muito agradecido a essa reunião desses amigos, porque, na verdade, esse projeto começou no futebol que a gente fazia na casa do meu pai. Opa! Né? A gente jogava bola, né? A minha irmã não jogava com a gente, mas poderia jogar. Mas a gente começou jogando bola na casa do meu pai todo sábado. Aí a gente começou a ver que tinha que transformar isso em música. E aí, depois da pelada, a gente subia, né, que o campo era embaixo, assim, no terreno da casa dos meus pais. Aí a gente subia para casa e montava o equipamento e começou a fazer uns ensaios lá. E daí gerou esse projeto Artistas Reunidos. Que legal, muito legal esse testemunho seu, Jair. E uma coisa, tem alguma ideia de em algum momento
fazer um revival aí desse encontro aí, vocês já... Porque vocês são amigos pessoais, né? Vocês são amigos no palco, mas sobretudo amigos da vida, vamos dizer, né? Olha, Paulão, cara, a gente já comentou isso, principalmente quando fez, acho que agora, em 2018, né? Quando o projeto fez 20 anos de carreira, a gente comentou muito sobre fazer alguma coisa, fazer alguns shows ou uma turnê, né, em comemoração a esses 20 anos. Mas você sabe que, primeiro, que eu, né, como comentei para você, já desde o final de 2017 estou morando nos Estados Unidos, né? Uhum. Os outros estão ainda em São Paulo, né? Todos eles em São Paulo, inclusive a minha irmã. Mas, mesmo que eu estivesse em São Paulo, as agendas são tão complicadas que ficou difícil da gente, sem ter um parceiro comercial, né, organizando isso e bancando essa estratégia de repente, fazer uma turnê, acabou que ficou muito complicado da gente se reunir para fazer esse show comemorativo. Mas a gente sempre tenta. A gente já tentou, inclusive, fazer online. Durante essa quarentena aí, a gente até conversou de repente, fazer um encontro online, e mesmo assim foi complicado da gente sincronizar as agendas. Somos todos amigos, temos sempre projetos, mas assim, sempre o que dá para fazer é reunir 3, 4 no máximo, porque sempre tem 2 ou 3 que não podem. Então, fica complicado. A gente tem que um dia realmente botar todo o esforço aí para segurar uma agenda no futuro, para que dê certo da gente fazer alguma coisa junto, só para comemorar esse projeto que é importante na carreira de todos nós. Então, vocês têm que pelo menos já ir tentando bloquear a agenda para os 30 anos, então, hein? Já vai bloqueando agora, já. Exatamente. Quando você falou, você tem que tentar pelo menos já ir bloqueando, fala, bom, eu já bloqueei, para ver se a Luciana, o Pedro... Todo mundo com filhos, né? Com uma vida super diferente, né? E, enfim, natural, né? Jair, também queria saber o seguinte: eu sei que você é sócio de uma produtora super legal, que é a S de Samba. Me conta um pouco como é que nasceu a S de Samba. É um trabalho que você faz com Simoninha, certo? É uma produtora de música, de sons, vocês produzem para comerciais, enfim, conta um pouco assim, como é que nasceu a S de Samba, que eu inclusive já estive lá alguns anos atrás, já vi lá o estúdio, pô, super legal, e enfim, como é que nasceu essa ideia de você e o Simoninha terem um negócio próprio, e como é que está hoje a produtora? Olha, a S de Samba também é outro motivo de grande orgulho, assim, na minha carreira, porque também acabei montando... na verdade, foi meio que sincrônico, porque a gente estava falando aqui do projeto Artistas Reunidos, que nasceu em 98, e nasceu meio que junto também com a S de Samba, porque eu e o Simoninha, e mais outros sócios, inclusive no começo também o Daniel Carlomagno, né, e o João Ponês, a gente decidiu juntar aí as forças para montar uma produtora, e fizemos isso em 98, setembro de 98, se não me engano, e começamos a S de Samba, que hoje em dia é uma das principais produtoras de áudio, né, para publicidade, para TV, para o cinema. A gente, né, não só tem uma história longa, mas tem também uma história cheia de sucesso aí, de muita coisa que até é interessante, porque muita gente não sabe que eu tenho esse envolvimento, né, também com a produção publicitária, né, a produção de música para publicidade, para a TV, para o cinema, enfim. Então, tem coisas que acabam indo para a TV, que fazem, né, um sucesso considerável, que as pessoas muitas vezes não sabem que sou eu, ou que tem o envolvimento da minha produtora, né, que hoje em dia somos sócio, eu e o Simoninha, né? Mas a gente já fez campanhas grandes, né? Campanhas de muito sucesso no Brasil, algumas bem marcantes, como, por exemplo, a Mostra a Tua Força Brasil, né? Que foi da campanha de um banco para a Copa de 2014, no Brasil,
E essa música marcou muito não só a campanha do banco, mas marcou a Copa, né? Sim, Acabou sim. virando um tema da seleção brasileira na Copa. Isso foi repetido também em 2018. E eu criei essa música chamada Mostra a Tua Força Brasil, que, aliás, tem, tem uma história bem interessante. Que legal. Depois, se a gente tiver tempo, eu conto, Ah, mas assim. quero saber. Não, então eu vou contar, vou tentar contar Conta, rapidamente aqui, conta. porque na verdade, olha, né, é interessante, eu faço palestras também sobre criatividade, sobre composição, sobre produção musical, sobre produção para música publicitária e tal, e eu conto bastante essa história, porque quando eu fiz essa música para essa campanha, ela não era inicialmente Mostra a Tua Força Brasil, né? Eu tinha criado originalmente como Veste a Camisa Brasil. Então, aquele refrão que ficou bastante conhecido, em vez de ser Mostra a Tua Força Brasil, era Veste a Camisa Brasil e amarra o amor na chuteira. E aí, só que o seguinte, né? Eu lembro que quando eu terminei essa música, né, que foi a pedido da agência África, era para o Itaú, campanha do Itaú, e aí, quando a gente fez, quando nos chamaram para fazer esse trabalho, eles já tinham uma coisa aprovada lá, que era uma letra, e aí eu, na reunião, falei, bom, tá, vou fazer então a música para essa letra, mas no fim da reunião eu disse assim, eu posso fazer uma minha também, uma letra minha? Ele disse, claro, tal, mas é que está difícil de aprovar com o banco até agora só aprovou essa letra que a gente está te mostrando aí. Falei, bom, tá bom, então eu faço uma música para essa letra, mas depois também mando uma Uma... com uma letra minha e tal. E quando eu fui fazer a minha letra, eu pensei muito naquela coisa emocionante que estava acontecendo em 2013, que era quando o Brasil ia jogar, as pessoas, não sei se você lembra disso, Paulo, mas as pessoas, quando terminava o hino, né, ali na apresentação da seleção brasileira, quando terminava o hino, o estádio inteiro seguia cantando o hino, porque eles paravam, deixaram um pedacinho muito curtinho do hino, então as pessoas seguiam cantando o hino. Eu achei aquilo de um poder tão grande, né, de uma emoção tão forte, que eu falei, cara, eu tenho que tentar colocar isso, né, nesse trabalho aqui. E por isso que eu botei na letra uma hora, né, cantando o hino a capela e tal. Aí quando eu fiz essa música, quando eu terminei essa música, e eu, cara, sem exagero, eu acho que eu não levei mais do que 15 minutos para fazer essa música, porque estava ali inspirado e tal, pensei muito nessa coisa do hino à capela e fiz ali a música rapidamente e mandei para o Simoninha, né, para ele ouvir. Ele falou, cara, tá muito legal, vamos fazer então aqui. Eles pediram e vamos mandar essa sua também. E aí a gente produzindo, né, começou a produzir, então a gente ia chamar uma cantora para gravar isso, fizemos o arranjo com a nossa equipe talentosíssima lá da Est Samba. Aí chamaram uma cantora, porque eles queriam usar uns artistas que no final a gente acabou chamando o Paulo Miklos e a Fernanda Takai, né, para gravar a campanha, mas para apresentar a ideia a gente acabou chamando um pessoal que já gravava com a gente, que grava com a gente frequentemente lá na Est Samba. E aí eu lembro que eu estava lá no estúdio, eles estavam prontos para gravar, já tinham chamado a cantora, que eu não lembro quem que foi, mas enfim, chamaram uma das cantoras que sempre fazem lá com a gente. E aí eu estava voltando para casa, né? Falei, vou para casa então, já que está tudo encaminhado aí. Estava voltando para casa, o Simoninha estava no estúdio ainda. Quando eu estava num farol, assim, esperando um farol abrir, eu pensando naquele refrão que eu havia criado, né? Veste a camisa, Brasil. Aí eu pensei assim, falei assim, cara, deixa eu dar uma pesquisada, porque veste a camisa, Brasil, parece ser algo tão comum, né? Que talvez já tenha sido utilizado em alguma campanha. Quando eu joguei no Google, botei assim, veste a camisa Brasil, quando abriu, a primeira coisa que abriu foi uma campanha do Banco do Brasil, do Pan-Americano, da seleção de vôlei do Pan-Americano. Aí eu desesperei, meu irmão. Eu falei assim, não dá. Imagina, se a gente mandar isso aqui para o Itaú, né?
pô, é concorrente direto deles, é óbvio que eles não vão aprovar essa música. Então, eu liguei para o Simoninha rapidinho, o farol fechado ainda. Falei assim, Simoninha, ele falou, e aí? Falei assim, cara, vocês já gravaram? Não, não, estamos com uma cantora aqui no estúdio. Falei assim, não, não, então peraí, breca tudo aí, porque Veste a Camisa Brasil é de uma campanha de não sei quando, do Pan-Americano, do Banco do Brasil. Ele falou, ih, caramba, não dá para, então não dá. Falei assim, não dá. Aí ele falou assim, então põe o quê no lugar? Eu falei, não sei, eu tenho que pensar. Aí ele falou assim, não, mas a cantora está aqui, está gravando aqui, ó, a gente parou, ela está lá no estúdio. Aí eu falei assim, cara, aí eu olhando assim, falei, põe, Mostra a Tua Força Brasil, então. Aí ele falou assim, mas cabe? Falei, cabe, vai por mim, cabe. Aí abriu o farol, fui para casa, ele gravou Mostra a Tua Força Brasil. O interessante é que essa frase que eu pensei ali rapidamente no farol, acabou virando um dos hashtags mais acessados da Copa de 2014, né? O Mostra a Tua Força Brasil foi um dos hashtags mais utilizados durante a Copa. E aí tem essas histórias. Então, a S de Samba é esse quartel-general nosso também, onde a gente faz muitas criações, né? Falei dessa do Itaú, a gente também fez com a nossa equipe lá o Vem Pra Rua, né? Que foi da campanha da Fiat de 2013, e agora, recentemente, está no ar agora aí, pô, é um maior orgulho ter feito também a música para essa campanha tão importante, que é o Panela Cheia Salva, né? Que está rolando agora, e a música é minha, e eu e o Simoninha cantamos na primeira versão, e acho que agora vem aí uma versão com outros artistas cantando, para ajudar a impulsionar essa campanha tão importante, que é para minimizar os efeitos dessa coisa terrível que é a fome, né, no Brasil. E tantas outras, né? Usar a Máscara Salva também no ano passado, a música minha. Então, a S de Samba, ela tem esse trabalho muito grande com publicidade, com TV, porque a gente também faz já há quase 5 anos a produção dos quadros musicais do Faustão, né, de outros programas também da Globo e tal. Então, a gente está sempre muito envolvido com música, mesmo que seja nos bastidores, onde a pessoa não saiba que sou eu que estou fazendo as coisas, ou a nossa equipe, mas tem muita coisa que a S de Samba faz que acaba ficando bem, bem relevante aí no mercado publicitário. Pô, Jair, que legal ouvir essas histórias e saber então que você está aí nos bastidores, né, das produções, e que muitas vezes, né, não só você, como vários outros artistas e produtores musicais, né, fazem grandes trabalhos e que não tem a visibilidade do nome ou do crédito, né? Então, legal que você está compartilhando comigo aqui, com os ouvintes, essas campanhas e essas histórias legais, porque realmente, se não estiver assim na ficha técnica da publicidade, né, do que sai, quem produziu e tudo, que eu sou assinante aqui do Meu Mensagem, a gente recebe aqui as informações, sim. Mas aí não sabe. E, pelo visto, o Mostra a Tua Força Brasil, então você escalou o Mostra a Tua Força 1 minuto antes de entrar em campo, né? 1 minuto antes. Isso, exatamente, né? Essa seria uma boa analogia. Escalou o time 1 minuto antes e o time foi campeão, né? Exato. Ô Jair, mas você na Copa de 2014, você estava lá no 7-1? Olha, meu irmão, não estava lá. Não sei dizer se felizmente ou infelizmente, porque, na verdade, eu queria ter participado de algum momento da Copa né, que aconteceu no Brasil, mas o seguinte, né, nesse ano, muita gente se lembra também, foi o ano que, no comecinho do ano, um pouco antes do começo da Copa, meu pai faleceu, né? Então, quando ele faleceu ali em maio, meses antes do início da competição, na verdade, eu já tinha programado com a minha família uma viagem aqui para os Estados Unidos, e a gente veio exatamente para Nova York, né, onde a gente veio morar depois de um tempo, mas, então, durante a Copa eu estava em Nova York, e acompanhei os Jogos do Brasil, né, e tal. Agora, eu estava fazendo, que eu já tinha até me matriculado num curso de fotografia. Então, naqueles meses de junho e julho de 2014, eu fiz esse curso de fotografia, e foi interessante porque no dia do jogo, né, do Brasil e Alemanha, eu estava combinando com o meu professor
desse curso de fotografia, porque a gente teoricamente estaria na aula, na hora do jogo. Ah. E aí eu lembro que tinha eu e um colega de classe alemão, que a gente chegou e começou a conversar, a gente começou a falar, e agora, como é que a gente faz, né? Pô, na hora do jogo a gente vai estar aqui na aula. Daí a gente foi conversar com o professor, acho que no dia anterior do jogo, a gente foi lá e eu e esse amigo alemão, a gente chegou para o professor e falou assim, professor, olha, você sabe que amanhã tem um negócio muito importante, eu sou brasileiro, ele é alemão. Aí o professor falou, não, nem precisa me falar, é o jogo amanhã, né? Semifinal, né? Semifinal, pô. Pô, não dá, né? Pô, semifinal. Aí o professor chegou e falou assim, não, pô, claro, vocês não... Claro, cara, vocês podem sair antes. Aí eu lembro que quando foi o dia do jogo, o professor chegou para mim, para esse alemão, e falou assim, ó, vocês estão liberados, vocês podem ir embora. Né? Aí, quando eu estava saindo, só que o professor passou uma tarefa. E a tarefa que ele passou, que a gente tinha que tirar umas fotos, né? A tarefa que ele passou, a gente tinha que fazer com luz do dia, com luz natural. Então, eu falei assim, pô, ele liberou a gente, mas, cara, a gente tem que... Se a gente for para casa ou para algum bar assistir o jogo, quando a gente acabar, já vai estar noite. Aí a gente não vai conseguir... Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa, porque a minha esposa estava lá com as minhas filhas esperando o jogo começar, e eu fui andando, eu falei assim, eu vou andando, né? Nova York você anda muito. Aí eu falei, vou andando, vou subindo aqui a Quinta Avenida, vou tirando umas fotos para poder depois entregar para o professor amanhã. Cara, eu estava tirando as fotos, assim, meio que na correria, saca? Tentando tirar foto correndo, porque o jogo já estava para começar. Aí eu falei assim, bom, vou chegar uns 10 minutos atrasado, mas tudo bem, eu pego o resto do jogo. Quando deu, cara, eu lembro bem, eu estava tirando umas fotos ali perto do Rockefeller Center, ali. Aí, cara, estava tirando, daqui a pouco a minha esposa me manda uma mensagem, 1-0. Aí eu falei assim, pô, 1-0? Aí, pô, eu respondi para ela assim, Brasil? Ela, não, Alemanha. Aí eu falei, pô, cara, aí eu falei, deixa eu então correr aqui para ver o jogo. Não deu tempo de eu guardar a câmera, 2-0, ela mandou. Eu falei assim, putz. Aí, quando eu estava indo, sabe, apertando o passo para ver o resto do jogo, ela mandou 3-0, aí eu falei, aí eu tirei a minha câmera, velho. Comecei a fazer o assignment, a tarefa com mais calma, e quando eu cheguei em casa já estava 5-0, aí eu falei, deixa para lá. Nossa, mãe. Ó, Jair, vou te confidenciar que eu estava lá no 7-1, estava lá no estádio lá. Jair, você é filho de um dos maiores cantores que o Brasil já teve, que é o Jair Rodrigues, Jairzão, considerado, né, o primeiro rapper brasileiro, né, Jair? Ô, Jair, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com seu pai. Eu sei que vocês eram muito, muito próximos. Queria que você contasse, assim, compartilhasse com a gente um pouco das suas parcerias musicais com seu pai. Assim, o que você podia contar assim de legal, de histórias bacanas? Eu sei que seu pai tem muitas, assim. Tem muitas, Paulão. Ele realmente ele é um ser que deixou um legado, acho que espetacular, não só na música, tá? Mas eu acho que ele deixou um legado de alegria, de humildade, que influenciou muita gente. Isso é muito importante, né? Eu não só como filho, mas como admirador, eu respeito muito isso, assim. Claro, ele tinha problemas como todo mundo tem, né? Defeitos como todo mundo tem também, mas eu acho que dentro dessa coisa da vida dele na música, ele se comprometeu tão fortemente com o que ele acreditava que era o caminho musical dele, né? Que eu acho que deixou vários ensinamentos para mim, para minha irmã, para muitos músicos que também acompanharam a carreira dele. Na vida, ele também deixou muito ensinamento de alegria, de humildade, de respeito, né? Então, assim, eu sinto o maior orgulho de falar
que sou filho de Jair Rodrigues, que tive todos esses anos aí, né? Porque quando ele faleceu, eu estava com 39 anos, né? E tive todos esses anos aí para compartilhar, né, dessa experiência com ele, e muito interessante, cara. E tive a chance também de trabalhar muitas vezes com ele, porque o começo da minha carreira foi com ele, né? Eu tinha 6 anos de idade, ele eu acabei gravando com ele num disco dele de 1981, de um jeito até bastante inusitado, porque eu sempre gostei muito de acompanhar os ensaios dele, os shows, quando ele estava selecionando o repertório e tal, eu sempre ficava ligado, né? Gostava mais de ficar ali com ele ligado nessas coisas do que, por exemplo, jogar bola com os meus amigos e tal. Muitas vezes eu ficava ali perto dele e aprendia as músicas que ele ia gravar antes dele até, né? Olha só. E aí, numa dessas situações, ele estava gravando uma música num disco dele de 81, nesse disco, e essa música se chama Deus Salvador, do Luiz Carlos Chuchu, e eu lembro que ele estava no estúdio e esqueceu a letra da música em casa, né? E naquela época, em 81, não tinha como... Mesmo que tivesse, meu pai não saberia mexer, mas mesmo se tivesse fax, que já tinha, ele não saberia. Ele esqueceu a letra da música, tentou ligar para o compositor, não conseguiu falar. O pessoal lá do estúdio tentou chamar o cara, não conseguiu. Aí ele falou assim, eu vou ter que ir lá em casa pegar a letra, porque eu esqueci, não sei como é que faz a letra aqui. Aí, quando ele saiu do estúdio e entrou na técnica, eu estava na técnica, eu chamei ele e falei, pai, essa hora fala assim. Aí, tipo, eu falei a letra para ele. Aí ele falou assim, pô, mas você já sabe essa música? Eu falei, eu sei, é assim. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, vai lá você e canta. Aí foi quando começou a minha carreira, porque foi por um esquecimento dele que começou a minha carreira. Então, assim, a gente trabalhou muito juntos, né? E depois gravamos uma série de outras coisas também, antes de eu ser convidado para fazer parte do Balão Mágico e tal. E aí, quando eu me formei na Berklee College of Music, né, na Faculdade de Música aqui em Boston, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar muito com meu pai também, mas aí como produtor e como compositor. Ele começou a gravar muitas coisas minhas e eu produzi, acho que 5 discos dele, né? Dos 55 que ele lançou, eu produzi 5 discos. Uau! E, inclusive, os 2 últimos, né? Chamados Samba Mesmo. E dos discos que eu produzi, 2 foram indicados ao Grammy Latino, de melhor disco de samba. Então, assim, tive a chance de trabalhar bastante com ele. Ele era um cara muito musical, assim, se entregava mesmo para a música, gostava muito do que ele fazia, era muito feliz com a profissão dele. Então, assim, não é à toa que ele, até o finzinho da vida mesmo, assim, tipo, até horas antes dele falecer, ele estava em cima de um palco levando alegria e, tipo, com aquela energia toda que ele sempre teve, né? No dia anterior ao falecimento dele, ele estava daquele jeito lá, como todo mundo sempre observou. Então, você via que ele era um ser muito alegre, muito musical, muito cheio de energia. E, graças a Deus, acho que teve um tempo de vida aí, acho que relativamente grande, para deixar um legado também igualmente gigante. Muito bonito esse seu relato, esse seu testemunho, Jair, muito bacana. E está eternizado, né? A música do seu pai, as canções estão eternizadas aí para, né, para todas as gerações. Jair, então a gente está falando que você tem 40 anos de carreira, é isso? Isso, exatamente. Esse ano eu completo 40 anos de carreira. Nossa, cara. E você tem 42? Não, tô brincando, 46? 46. 46 Que anos. bacana, Jair. Jair, você falou aqui, você comentou, né, trabalho como produtor musical de alguns discos do seu pai, além do trabalho na S de Samba. Esclareça um pouquinho aqui para mim e para o público aqui, os nossos ouvintes. Como é que é o trabalho de um produtor musical, assim, para produzir? Você falou, produzir 5 discos do meu pai. O que um produtor musical faz nesse processo da construção de um disco, né, de uma obra
que você podia assim, explicar um pouco resumidamente, que eu sei que é complexo, assim, mas o que seria essa... Não, mas é muito importante você mencionar isso, porque você mesmo falou há um tempo aí, de como no Brasil, muitas vezes, esses créditos eles não são divulgados, né? Não só do produtor, mas do compositor, dos músicos que tocam num disco e tal. E geralmente fica difícil da pessoa que não trabalha com música entender realmente como que é o processo. Então, eu uso uma analogia, né, muito simples, né, que acho que dá para tentar explicar o que faz um produtor. Pegando essa analogia, eu comparo muito com o cinema. Então, dentro de um filme, o diretor, né, de um filme, já que essa é uma área onde as pessoas têm um pouco mais de informação sobre o que faz um diretor, né, geralmente você tem a percepção de que o diretor é aquele cara que organiza o filme todo. Então, ele está ali, ele decide sobre o figurino, ele decide sobre o roteiro, quando não é dele, né, mesmo, ou dela. Enfim, o diretor ou a diretora, quando não é o próprio roteirista do filme, acaba decidindo sobre o roteiro, sobre o figurino, sobre os atores que vão participar, sobre a música que vai entrar no filme. Então, é a pessoa, né? É o homem ou a mulher que comanda o processo todo, desde a ideia até quando o filme é finalizado. O produtor musical, na área da música, da produção fonográfica, né, na produção de um disco, tem uma função muito semelhante. É o cara que organiza tudo dentro de um disco, dentro de uma gravação. Não precisa ser de um disco, pode ser uma gravação de uma faixa. Então, assim, você, como produtor, você acaba definindo o repertório, né, junto com o artista, você define quem você vai chamar para gravar essa música, seja o baixista, o baterista, o guitarrista, enfim, você decide sobre os músicos, junto com o artista, obviamente, geralmente é junto com o artista, decide quem vai fazer os arranjos, decide qual o estúdio, onde você vai gravar isso, como você vai gravar, como vai mixar, onde vai masterizar, quais os profissionais que você vai utilizar. Então, dentro dessa analogia básica, vamos dizer assim, o produtor musical, ele é para o disco ou para a faixa ali de música, o que ele representa, o que o diretor do cinema representa para um filme. Então, e é muito, muito triste que os produtores musicais, por exemplo, tenham menos crédito, né? As pessoas sabem menos deles, menos reconhecimento do que os diretores de cinema, porque são pessoas extremamente importantes. E se você pegar exemplos aí, né, gigantescos na música, o Michael Jackson, por exemplo, talvez não fosse o Michael Jackson que a gente conhece se não fosse por um cara chamado Quincy Jones, que produziu alguns discos muito importantes na carreira do Michael. Claro que o Michael, um talento absurdo, pode ser que sem o Quincy Jones também acontecesse a mesma coisa, mas o Quincy Jones, por ser um produtor muito competente também e muito talentoso, acabou moldando a carreira do Michael Jackson do jeito como ela aconteceu, assim como o George Martin também fez com os Beatles, né? Assim como o Trevor Horn fez com o Seal, e tantos outros exemplos de produtores que transformaram a carreira de grandes artistas que já são talentosíssimos, mas transformaram em algo muito especial, né? Então, o produtor tem uma função muito, muito, muito importante e geralmente não tem esse reconhecimento. E trazendo isso assim também um paralelo com o esporte, né? Por exemplo, pega um time da NBA, por exemplo, é o head coach, né? O cara que vai reunir aqueles talentos, vai indicar as estratégias, apontar os caminhos, né? Ô, Jair, é uma boa analogia. E quando você se formou, né, na Berklee College of Music em Boston, o seu curso foi focado em produção musical? Foi. Eu fiz um curso, na verdade foi um curso duplo, porque eu me formei em produção musical
e também em Music Business, que seria uma administração voltada ao universo da música, né? Então, eu fiz esses 2 cursos, fiquei 4 anos e meio lá, e depois fiquei mais 6 meses em Nova York fazendo um estágio na gravadora Elektra, e depois retornei ao Brasil, mas foi um período muito, muito importante assim, para mim também, porque foi onde eu acabei traçando um objetivo muito claro para mim, né, na minha cabeça, e com comprometimento também com a música, e fui para lá e foi algo assim espetacular ter convivido com músicos do mundo inteiro. Isso é algo que eu acho que os Estados Unidos promovem de um jeito muito interessante, né? Porque como vem muita gente para os Estados Unidos para estudar, para trabalhar, para tentar ganhar a vida, né? Tem muitas escolas que são plurais nesse sentido de trazer gente do mundo inteiro, de trazer não, de acolher gente do mundo inteiro, né? De todos os continentes. E a Berkeley sempre teve, pelo menos na época que eu estava lá, tinha muito essa característica de misturar dentro de um caldeirão assim músicos europeus, norte-americanos, sul-americanos, africanos, asiáticos, né? Então assim, você tinha uma pluralidade de ideias acontecendo, e isso para mim foi muito importante, muito, muito mesmo, assim. Eu valorizo muito não só o que foi passado, né, pela faculdade em si, mas essa experiência de conviver com pessoas de culturas diferentes, de visões diferentes. Isso me ensinou muitas coisas, não só na música, mas na vida também, porque eu acho que hoje em dia um dos grandes problemas que a gente tem na humanidade é as pessoas não reconhecerem que essas diferenças existem e que elas são importantes, né? Então, eu tive a chance de ver isso de perto ali, de conviver com pessoas que muitas vezes se vestiam de jeitos diferentes do meu, tinham ideias diferentes, mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que a gente estava ali convivendo e prestando atenção uns nos outros, respeitando uns aos outros e tal. Então, foi um período bastante importante para mim, assim, até para o meu desenvolvimento intelectual, pessoal, musical, enfim, foi bem legal. Ah, que legal. Jair, quero que você conte um pouco sobre o Grandes Pequeninos, que é um trabalho muito legal que você faz com a sua esposa, a Tânia Kalil, que inclusive eu sei que foi indicado ao Grammy Latino, né, em 2009 como melhor álbum infantil. Jair, conta um Isso. pouquinho desse seu trabalho para o público infantil. Eu sou pai também de uma menina de 10 aninhos e que Ei, que também maravilha. adora música. Como é que é fazer música para essa criançada dessa geração já toda conectada aí? Olha, Paulo, primeiro um beijo para sua filha, né? Eu também tenho uma aqui de 10 aninhos, que é a Laurinha, e a Isabela vai fazer 14. É uma glória, né, a gente saber que a música também já faz parte da vida das nossas filhas, dos nossos filhos, já desde muito cedo, né? E, olha, esse projeto, ele nasceu não como um projeto, eu não tinha a menor intenção de que isso se transformasse num projeto, porque eu comecei a fazer músicas quando a Isabela chegou ao mundo, em 2007. Eu comecei a fazer essas canções simplesmente por um encantamento incrível, né, que a maioria das pessoas tem quando recebe seus filhos em casa, né, que sai da maternidade e aí vai para casa cheio ainda de dúvidas e de encantamento e Uhum. de amor, de paixão. E eu, nessa situação, junto com a Tânia, né, a gente ali conhecendo ainda esse universo da maternidade e da paternidade, eu fui fazendo várias canções sobre várias situações. Então, fiz a canção da hora da amamentação, a canção da hora do banho, a canção da hora de passear, da hora de brincar com a Isabela, da hora de dormir. E aí a Tânia, um momento, falou: pô, você já tem tantas canções aí que você canta para a gente, para mim e para a Isabela, por que você não grava isso num disco, né? Eu É. falei assim: é verdade, né? De repente posso gravar esse disco. E gravei o disco, chamei
Inclusive, para a primeira versão desse disco, chamei vários amigos que também estavam na mesma situação, de tendo filhos ali naquele momento, né? Todo mundo com filho pequeno. Aí, então, o disco acabou ficando com participação do Seu Jorge, do Simoninha, do Max de Castro, do João Suplicy, do Pedro Mariano, da minha irmã, que foi a única que falou assim, bom, eu não tenho filho ainda, mas eu sou tia, então eu tenho o direito de participar. Chamei a minha irmã também, o meu pai, né, que participou na música dos avós, uma música muito legal, a participação dele. E aí lançamos esse disco em formato de livro CD, né? O livro, quem fez o livro foi a Mariana Caltabiano e a equipe dela. Ficou um projeto muito legal. Esse disco acabou sendo indicado para o Grammy Latino de 2009 como melhor álbum infantil. O que despertou na gente assim, puxa vida, olha só que legal, né? E com tantas outras histórias que aconteceram de pessoas virem falar para a gente, dando relatos absolutamente emocionantes sobre esse disco. E aí a gente falou, cara, acho que tem um negócio aqui que a gente pode explorar com esse amor que a gente tem, né? E com esse amor que a gente tem pela música, pelas artes cênicas. Então a gente foi montando discos, shows, espetáculos. Aí em 2011, quando chegou a Laura, eu fiz o volume 2, que acabou se chamando O Mundo é Grande e Pequenino, e aí a gente lançou o canal no YouTube, que é o youtube.com/Grandes Pequeninos, e começamos a botar videoclipes lá. Hoje o canal tem mais de 350 mil inscritos, mais de 150 milhões de visualizações. Uau! Então, e aí a gente acabou de lançar o terceiro disco dos Grandes Pequeninos, né, chamado Espelho Meu, também sempre com mensagens muito positivas para a família inteira. A gente não considera o Grandes Pequeninos como um projeto infantil, simplesmente. A gente considera como um projeto familiar, porque a gente sente que o envolvimento meu e da Tânia e das meninas transforma tudo que a gente faz em algo familiar, para ser aproveitado e degustado em família. E agora a gente acabamos de lançar um projeto muito legal associado ao Grandes Pequeninos, que é uma parceria dos Grandes Pequeninos com a Broadway Kids de Nova York, que é uma escola, na verdade, é uma escola de teatro, música e dança, de teatro musical de Nova York, já uma escola tradicional. Na verdade, é o braço infantil da Go Broadway, que é muito reconhecida em Nova York. E a gente acabou de lançar essas aulas, uma primeira temporada de aulas online, gravadas, de teatro musical, né, com essa coisa da Broadway, né, como pano de fundo, para crianças de 2 a 12 anos de idade, e está lá na plataforma Simpla. É só acessar simpla.com.br e procurar por Grandes Pequeninos Broadway. E é um projeto também muito bonito, que tem a ver também com essa coisa da arte, da educação. É um projeto online, onde a gente também tem colocado instituições para também disponibilizar esse conteúdo que é pago, né, lá na plataforma da Simpla, mas a gente coloca, através de instituições, esse conteúdo disponível gratuitamente também para várias crianças que não teriam acesso a esse conteúdo e que a gente fez questão de colocar. Então, assim, tem muitas coisas. Tem o nosso canal do YouTube, tem o nosso TikTok, que também está lá com quase 180 mil seguidores, tem o nosso Instagram, e é um projeto que a gente está sempre pensando em evoluir, em fazer coisas diferentes. Já fizemos programa no Discovery Kids, né? Já fizemos 3 espetáculos. O último foi completamente online, porque foi montado já na quarentena. Então, tem muita coisa aí acontecendo. Quem quiser saber mais, é só procurar a gente nas redes sociais ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/Grandes Pequeninos. E também, Jair, vou registrar o seguinte, que na descrição desta entrevista, desse episódio, todos os seus links estarão disponíveis para os nossos ouvintes acessarem. Jair, e entre as várias atividades que você faz, eu sei que também tem um podcast, o Numanice, tem canal no YouTube, que você reúne
um grupo de amigos para toda semana ou a cada 15 dias bater um papo com um convidado para falar sobre os mais variados assuntos. Eu escutei, o primeiro que eu ouvi é de um cara que eu gosto muito, que é o Tadeu Jungle, que foi uma entrevista, teve até uns problemas técnicos naquele dia lá com o Jungle, mas assim, e depois eu ouvi alguns outros episódios. Mas me conta, como é que nasceu o Numanais? É verdade, você falou desse episódio aí do Tadeu Django, foi com o Tadeu Django e o Marcelo Rubens Paiva, né? Isso, Grande isso. escritor. E realmente, o que a gente faz ao vivo, é o seguinte, o Numanice, como que nasceu? Eu sou um artista, cara, eu sou um músico muito inquieto, né? Então, eu estou sempre pensando em coisas, em novidades. Até quando as pessoas me falam assim, mas você não gosta muito de falar do Balão Mágico? Imagina, eu adoro falar do Balão Mágico. Eu vou te perguntar ainda, hein, Jair? Exatamente. Eu amo falar porque foi um período também muito importante da minha carreira, marcante para muita gente, né? Tanto que até hoje ainda é algo muito grande aí para muitas famílias. Agora, o negócio aqui é o seguinte, eu sou tão inquieto, cara, que eu não consigo me contentar em repetir algo que eu já fiz, né? Ou ficar fazendo algo que eu já fiz, ou que deu certo, ou que não deu certo, enfim. Mas, assim, eu gosto muito de me propor novas situações, novos desafios profissionais. E o Numanais, cara, olha como são as coisas. Surgiu porque eu, junto com um amigo meu, um grande amigo meu, Paulo Castilho, que não tem nada a ver com música, não é músico, ele é do mercado financeiro, é fotógrafo. Toda semana a gente ia levar nossas filhas lá em Nova York para o balé, para a aula de balé. E aí a gente ficava lá 1 hora esperando as meninas saírem e ficávamos ali conversando. A gente se encontrava, ficava ali conversando, batendo papo, até que um dia eu cheguei para ele e falei assim, porque a gente ficava conversando muito sobre mercado financeiro, sobre outras questões, sobre Nova York, né? Falando sobre Nova York. E aí eu falei para ele assim, Paulinho, olha só que legal, né, cara? A gente está aqui, tipo, eu sou músico, você é fotógrafo do mercado financeiro, a gente conversa sobre várias coisas e muitas vezes, quando a gente vai pensar, por exemplo, num podcast, a gente pensa sempre num assunto que a gente domina, né? Então, se eu fosse pensar num podcast para eu fazer, talvez eu fosse fazer de música, talvez você fosse fazer de mercado financeiro. Por que a gente não pega um negócio e junta para falar de várias coisas, né? Então, falamos assim, bom, já que a gente vai falar bastante de Nova York, como é que pode ser o nome? Aí eu cheguei para ele e falei assim, poderia ser Numanice, só que o Nice escrito N-Y-C-E, né? De New York City, né? Aí ele falou, pô, que legal, pô, demais esse nome, vamos fazer. Aí começamos a fazer. Primeiro era um formato gravado, onde a gente conversava com vários brasileiros morando em Nova York ou ali na região, que a gente comentava como é que era, né, a situação dessa pessoa que chegou do Brasil e foi morar em Nova York, uma cidade tão plural e, ao mesmo tempo, também tão desafiadora e tudo. Então, no começo, era mais ou menos esse conceito. A partir de março do ano passado, né, que aí fechou tudo, a gente, obviamente, não tinha mais como gravar com as pessoas num local, aí a gente acabou transformando o formato para online, para virtual, e aí eu, o Paulo Castilho e mais alguns amigos que moravam em Nova York, agora o Felipe Gomes, né, o Wesley Amorim, o Eduardo Mercury, que agora deram um tempo, mas eu, o Felipe e o Paulo Castilho, e agora a Joana, que está em São Paulo também, a gente fica, semanalmente, a gente faz um quadro chamado Numanice Drops, onde a gente pega um assunto e fala sobre várias coisas. Então, a semana passada, a gente falou sobre Lady Murphy, né? Isso. Aí, acho que essa semana a gente vai falar sobre coisas que te irritam. Então, a gente fica falando de vários assuntos que não necessariamente tenham a ver com música ou com as especialidades de cada um, mas é um bate-papo de mesa de bar, onde vale tudo, onde você... Mas aí é um negócio para ser descontraído, divertido, né? Animado, como se fossem amigos na mesa de um bar. E assim, ainda... Olha, é um negócio que não traz dinheiro,
né? A gente, na verdade, coloca muito do nosso esforço e da nossa capacidade, mas é tão gostoso, cara, é tão legal fazer que a gente segue fazendo, já estamos há mais de 1 ano e meio fazendo esse podcast. Então, quem quiser acessar, tem lá o nosso canal no YouTube, porque a gente faz ao vivo no YouTube, às terças-feiras, às 8 da noite, e quinzenalmente a gente faz uma entrevista, que aí é uma entrevista no Manice, às sextas-feiras, às 6 da tarde, no horário de Brasília. Já entrevistamos muita gente, você falou aí do Tadeu Django, já teve Luiz Helena Trajano, já teve Paulo Bonfá, Rafa Brits e Felipe Andreoli, uma porção de gente do mercado publicitário. Ô Jair, eu escutei a do Marcelo Duarte, que foi uma das últimas, que o Marcelo é nota 1000, né? O Marcelo, eu gosto muito dele. Mas o que aconteceu que o Felipe não gravou, não salvou o episódio? A gente sabe que a gente apanha muito da parte tecnológica, cara. Porque, como está cada um de suas casas, né? Eu estou aqui agora, perto de Miami. O Paulinho está de volta em São Paulo. O Felipe está em New Jersey. E a Jo está em São Paulo. Então, a gente, às vezes, nessa coordenação tecnológica, a gente apanha um pouco. E o Felipe não sabia como gravava a live do Instagram e ele ficou responsável por botar isso no Instagram. E aí a gente acabou perdendo, mas depois a gente refez. O Marcelo Duarte, um queridaço, acabou fazendo a entrevista. Mas quem quiser acessar, procure aí, tanto no Spotify, no Apple Podcasts, por Numanice, Numanice, ou no youtube.com/Numanice. Legal. Jair, caminhando aqui para o nosso final, eu não poderia deixar de te perguntar sobre um pouco. O que você podia relembrar um pouco da sua passagem pelo grupo Balão Mágico nos anos 1980, né, década de 80, mas dentro desse cenário do Balão Mágico, eu sempre tive curiosidade de saber uma coisa. Como é que você conciliava a escola, as suas brincadeiras, jogo de futebol, tal, que eu sei que você gosta, como é que você conciliava a sua agenda pessoal, assim, escola, prova e tal, com essa rotina de shows e foi um sucesso gigantesco, né, Jairzinho? Jairzinho, agora é Jairzinho. Isso, Jairzinho. Olha, Paulão, Paulinho, né? Já que vamos falar aqui, mas vou te chamar de Paulinho, você me chama de Jairzinho. Bicho, você sabe que quando eu entrei no balão, eu fico tão feliz quando eu conto essa história, porque é o seguinte, quando eu entrei no balão, eu entrei ali, se eu não me engano, deve ter sido 82, por aí, 82, 83, o balão já existia, né? Tanto o programa quanto o grupo musical, né? E o Balão já tinha lançado 2 discos, inclusive o grande sucesso, um dos maiores sucessos do Balão Mágico, o Super Fantástico, já tinha sido lançado antes da minha entrada. Então, eu era muito fã do Balão Mágico, assistia o programa, cantava o Super Fantástico em casa e tal. Quando eles me convidaram, eu, né, ingressei e aí fui logo gravar o 3º disco do Balão. Mas marcou tanto a minha passagem, né, pelo Balão Mágico, que muita gente se esquece que eu não estava nesse período inicial. Então, eu fico muito, muito contente com isso, porque tem muita gente que chega para mim falando assim, eu sou teu fã desde a época do Balão Mágico, adorava quando você gravou lá o Super Fantástico. Aí eu falo assim, olha, eu fico feliz, mas eu não gravei o Super Fantástico, a não ser que você esteja me confundindo com o Djavan, mas ele já era bem mais adulto do que eu ali. Mas aí o que eu acho, cara, é que assim, eu tive uma participação realmente tão significativa, né, que depois, até quando o grupo terminou, acabaram também convidando eu e a Simone para a gente gravar um disco em dupla. Então, foi algo bastante marcante assim, para mim e para todas as pessoas. Como que eu conciliava as coisas todas, principalmente a escola? Eu sempre fui um aluno bastante interessado na escola, muito, muito interessado mesmo. Então, sempre fui muito esforçado, sempre demonstrei muito interesse no aprendizado. Até hoje, passo isso para as minhas filhas, que também vejo que são bem interessadas.
Mas aí o que acontecia era, obviamente o Balão Mágico já tinha um esquema que era muito bom e muito importante, de que os shows eram sempre realizados aos finais de semana, para não conflitar, um ou outro, com raras exceções, obviamente, a gente fazia durante a semana, mas geralmente os shows eram sexta, sábado e domingo, para não conflitar com a escola. Uhum. O programa era gravado, acho que 2 vezes na semana, se eu me lembro bem, em São Paulo, ali na Marechal Deodoro, ali, Santa Cecília, em São Paulo, e também era fora do horário das aulas, então eles faziam de uma forma que era para a gente perder a menor quantidade de aulas possível, né? E isso sempre foi muito importante. E óbvio que meu pai, por já ser, né, um artista conhecido, já ter o lance dele também, da carreira dele rodando e tudo, a Uhum. minha mãe já sabia como é que era né, a dinâmica, então ela também determinava, junto com as outras mães, também determinava coisas importantes ali para a gente não perder muita aula e tudo. E o fato de eu ser muito interessado, cara, eu me esforçava assim, à beça, para não perder aula, para não deixar de entregar os meus trabalhos. Então, eu sempre fui um aluno, um aluno com boas notas, assim, sabe? Tanto que no Rio Branco, né, eu estudei no Colégio Rio Branco durante boa parte da minha vida, e acho que da quinta série até o terceiro colegial, todos os anos eu ganhei lá o que na época era chamado de Prêmio Rotary, que hoje é chamado de Prêmio Rio Branco, né, que são para os alunos que acabam um ano com média 8,5 para cima e Uau. tal. E era um Então, eu colégio sempre puxado, o Rio Branco, né? era um Era colégio puxado, né? puxadinho. É. Puxado. Eu lembro. Até hoje, né, um colégio muito tradicional e tudo, mas eu falo isso não para dizer: "Ai, sempre fui bom aluno", mas porque, assim, eu partia de mim esse interesse também de ter os estudos em dia, e eu vejo o quanto isso para mim é importante. Falei dessa diversidade cultural da Berkeley, mas também, cara, os estudos, quando você se interessa não só por aquilo que você quer fazer da vida, né? Então, no meu caso é a música, mas pode ser, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um engenheiro, mas você se interessa por cultura geral, né? Se você se interessa pelo aprendizado, por aquilo que as pessoas querem te passar como informação, eu acho que você ganha tanto. Então, esse é um conselho que muita gente fala assim: que conselho você daria para o músico que está iniciando? Que, cara, se esforce, obviamente, para chegar onde você quer chegar, mas sem esquecer também de todas as informações que o mundo tem para lhe oferecer, né? Porque eu acho que é tão importante quando você descobre sobre as coisas e você quer aprender sobre as coisas sem que seja só pela obrigação de você aprender, né? Eu acho que o aprendizado é algo que ninguém te tira, né? Ninguém te rouba, não dá para o cara chegar e te roubar o teu Isso. aprendizado, né? Então, assim, isso eu acho que é um negócio muito importante, e eu fazia questão, junto com a minha mãe, com os empresários, com todas as pessoas que trabalhavam ali com o Balão Mágico, eu fazia questão de também me dedicar não só ao Balão Mágico, mas às outras coisas também. Registrar o nome da sua mãe, Jair. A dona Claudine Melo Rodrigues, está chegando o É, Dia das Mães, e eu já é. fiz algumas composições em homenagem à minha mãe e à Tânia, aqui, mãe das minhas filhas. Então, um Ó. beijo para minha mãe, Claudine. Jair, para finalizar aqui, a última pergunta dessa conversa que eu estou adorando, viu, Jair? Aprendendo muito com você, e ó, vou também dizer o seguinte, que essa é a minha visão também de aprender com as pessoas das mais variadas áreas, isso que vai aumentando Uhum. né, nosso Sem dúvida. conhecimento Repertório, né? intelectual, o repertório, exatamente. Jair, para finalizar, eu gostaria de te perguntar o seguinte: você também quase seguiu a carreira de jornalista, né? Quer dizer, jornalista não precisa ter diploma, não precisa ser formado, mas eu sei que você chegou a cursar jornalismo na USP. Queria que você contasse, para a gente finalizar, essa sua aptidão
para o jornalismo e também para a fotografia, porque então você é meu colega também na fotografia e no jornalismo e tal. Estamos em alguma coisa eu faço como Jair também. Faz melhor que eu. Ó, é o seguinte, cara, o jornalismo, é interessante essa história, porque estava aqui contando, né, que sempre fui um cara muito interessado e dedicado aos estudos, então, quando eu terminei ali o colegial, não sei nem mais se fala colegial, assim, né, tem Agora é idade pra ensino, saber. como é que é? Ensino fundamental, é o fundamental. É o Não, médio, né, é o ensino médio, médio, é o médio. o É, médio, né, isso, isso. exatamente. Quando eu terminei ali, eu já sabia que eu queria fazer música e já sabia que queria ir para Berkeley. Mas acabei prestando a FUVEST, né, o vestibular da USP, e passei em jornalismo. Uau, hein? Passei em jornalismo num ano, eu acredito que ainda seja assim, mas jornalismo, no ano que eu passei, era uma das matérias mais concorridas, né? Uhum. E acabei passando. Então, assim, eu falei, cara, pô, é uma matéria super concorrida. E passei. E por que eu decidi jornalismo, né? As pessoas às vezes me perguntam. Falo, música, não sei como está agora o currículo de música na USP, mas na época, né, ali em 93, o currículo de música era um currículo clássico. Não existia um curso de música popular, só música erudita. E eu, né, por ter essa herança da música popular, ali convivendo com isso todo dia em casa, Você já tinha eu um não. MBA já em música popular, né? Mas eu não tinha muito interesse assim em fazer o curso de música erudita. Então, falei, vamos ver aqui, eu vou me inscrever em jornalismo. E olha só que interessante, Paulo. Na verdade, nunca pensei em ser jornalista. Na verdade, eu falei assim, cara, se eu fizer o curso de jornalismo, vai ser porque eu já compunha na época, né? Já era compositor, ali com 17, 18 anos. Comecei com 12, 13, mas aí comecei a compor mais seriamente com 14, 15. Aí, quando eu fui prestar a FUVEST, eu falei assim, vou botar jornalismo, porque assim, se eu fizer o curso, se eu passar e tiver que fazer o curso, eu pelo menos vou aprender a escrever melhor para poder escrever melhor as minhas canções. Aí, cara, com 3 meses de curso, eu vi que eu estava perdendo um certo tempo, porque eu já sabia que eu queria fazer música. Aí eu tranquei o curso e fui fazer música, mas, cara, sempre respeitei muito o papel do jornalista, né? Do fotógrafo e tal, porque são as pessoas que registram também momentos importantes da história e as pessoas que se dedicam a trazer, na maioria das vezes, a verdade para a população e tal. Então, eu respeito muito essa profissão, apesar de não ter seguido com o curso e terminei sem nem completar o primeiro semestre. E acabei passando em algumas matérias, viu? Mas, mas você passou no vestibular da FUVEST, hein? E concorreu nesse vestibular, hein, Jair? Naquela época. Então, Sim. Não, e pô, você sabe que eu passei, cara, era um negócio super difícil, inclusive para os aspirantes a jornalistas, eh, tirar 10 na redação. Eu tirei 10 na redação da FUVEST uau. naquele ano e foi muito bacana, assim, cara. E foi um período também onde eu aprendi muita coisa, né? Mesmo tendo sido um período curto de 3 meses que eu fiquei ali, acabei fazendo alguns amigos e aprendi muitas coisas também, até sobre o sistema educacional superior brasileiro e tal. Então foi muito legal. E anos depois, a ECA me convidou, inclusive, para ir lá receber a turma, não sei se foi 2008, 2009, talvez, e fui eu e o Juca Kfouri, lembro lá que Opa. então eles me consideram como um ex-aluno lá e, claro, né, mesmo sem eu ter feito um semestre inteiro, eu sou ex-aluno, né? É, ué, Estou mas estudando lá. é.
E, Jair, você, não sei se você se recorda, mas no ano de 99, você esteve na minha faculdade de jornalismo, lá na FIAN, na Avenida Morumbi, dando uma Puxa, entrevista me lá para a lembro. galera lá, que foi um bafafá lá. Chegou o Jair lá na FIAN, para uma entrevista lá nos estúdios da FIAN. Parou a FIAN, e aí foi muito legal que você contou da sua carreira, as meninas entrevistaram você, foi bem legal. Isso, eu me lembro desse dia aí, muito, muito legal. Muito bacana. E assim, antes da gente encerrar, Paulo, queria primeiro agradecer a conversa e dizer que a gente também eu estou para lançar, né, um outro projeto aí, que é um projeto. Eu também tenho muito esse lado empreendedor, eu gosto muito de me envolver com essas coisas da música e com as novidades. Então, assim, junto com o Simoninha também, que é meu sócio nesse novo projeto, e dois sócios, amigos meus que moram aqui em Nova York também. Um trabalha no Google e o outro trabalha na Netflix, né? Já trabalhou muitos anos no Spotify. A gente está para lançar um negócio chamado Marshmelody, que é uma plataforma de trilhas musicais para quem quiser assinar e pegar essas trilhas para sonorizar os seus vídeos para jogar para as redes sociais, para o YouTube. Então, se você acessar marshmelody.com, ainda não tem o catálogo de músicas lá, porque a gente está para estrear. Só está lá um site só para você se cadastrar e um blog, que dá para você ver o que tem lá no blog. Mas até o finalzinho de abril ou começo de maio, a gente lança o catálogo de músicas com músicos excelentes que estão produzindo para a gente. Coisas muito, muito interessantes mesmo para você utilizar como trilha, tanto canções como vinhetas curtas de 5 segundos, músicas instrumentais de 15 segundos, de 30 segundos, músicas cantadas, todos os estilos. Então, é uma plataforma muito legal que a gente montou aqui dos Estados Unidos e que vai abrir para o mundo inteiro. Para quem assinar, vai pagar um valor pela assinatura e vai ter acesso a todo o catálogo com essas músicas já liberadas para você poder usar no seu YouTube, no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, vai ser um No negócio podcast também, né? No do podcast. podcast também, exatamente, para Que você fazer trilha. a gente aqui no Brasil pode assinar também, vai ser cobrado em Sim, real, como é que é assim? sim, sim, sim. Na verdade, vai estar disponível para qualquer lugar do mundo, né, na moeda local, né? A gente, enfim, Ele você converte com no o seu cartão, né? converte no cartão. Isso que é como muitas plataformas funcionam. Mesmo E você no Brasil, você tem acesso a essas assinaturas e você acaba pagando, o cartão converte esse valor em dólar. isso. Ah, legal demais, Jair. Eu acho que já vou ficar atento aí para aqui Mas vai ser poder. um valor acessível, viu? Vai ser um valor bem acessível, porque a gente, na verdade, está colocando esse catálogo para realmente as pessoas terem acesso. Então, não vai ser nada muito absurdo. E vou divulgar com meus amigos podcasters também, com todos os, Isso, por favor, é com isso os aí. amigos. E aí, só uma dúvida com relação a esse projeto. Então, eu assinei, aí eu baixei lá uma trilhazinha para fazer a abertura dos que eu tenho sempre aqui no Outra Visão, por exemplo. Uso uma música para falar sobre abertura com o Jair. Aí, essa trilha eu posso usar sempre ou vai ter um tempo limitado de uso? Como é que é? Só para. Vai estar tudo explicado lá no site, mas já que você fez essa pergunta e eu sei a resposta aqui, é o seguinte, a nossa intenção é simplificar ao máximo a utilização, tanto para quem assina como para quem produz, né? Então, os músicos que estão produzindo para a gente, eles estão cientes que essa licença é indefinida. Você pode usar, você tendo a assinatura, você pode usar onde você quiser, como você quiser, quando quiser. Então, na verdade, é algo muito simples. Você assina, você tem acesso a todo o catálogo, você pode fazer o que você quiser com o catálogo, desde que seja associado a um vídeo ou a um podcast, para você jogar aí nas redes sociais, né? Não é um site, não é uma plataforma para você ficar ouvindo música ou para você compartilhar com seus amigos. Você pode até gostar de algumas músicas que estão lá para você ouvir, e aí você pode ouvir, pode fazer o download para você ouvir, mas a intenção é você pegar essas músicas para você ou sonorizar o teu podcast ou o seu vídeo
para as redes sociais. Uau, uau. E para finalizar, Jair, aqui ó, na abertura do nosso podcast aqui, foi feita pelo Pedrão, feito pelo Pedrão aqui, tem uma aberturinha aqui, ele que fala aqui, quando você ouvir aqui esse episódio, você vai ver que tem uma abertura dele. Jair, vou finalizar agradecendo muito a você pela confiança e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, a toda a família Melo Rodrigues, a Luciana, a Claudine, a sua esposa, Tânia, a Isabela, a Laura, toda a família e todos, o Simoninho, um abraço, enfim, todos os amigos e ouvintes aqui do podcast. Jair, muito obrigado, foi sensacional. Gostaria de finalizar pedindo para você deixar um recado final para os nossos ouvintes. Poxa, Paulo, olha, eu que agradeço. Obrigado aí a todos os ouvintes da Outra Visão. Olha, eu estou, né, nas redes sociais, eu acho importante eu dizer que eu mesmo comento, sou eu quem faz os comentários lá nas minhas redes sociais. Quando eu consigo responder, e eu tento responder muita gente, tem algumas pessoas que, obviamente, eu não consigo responder pela quantidade que chega, mas quando você receber uma resposta minha, saiba que sou eu mesmo que estou respondendo, não tenho equipe fazendo esse tipo de resposta. Então, assim, se quiser me procurar aí, estou em todas as redes, estou no Instagram como Jair Oliveira, sem o D, tá? Não é Jair D. Oliveira, é Jair Oliveira. E Jairzinho também eu não consegui pegar, então se você acessar aí @Jairzinho, vai cair em alguém, que eu não sei quem é. O Jairzinho da seleção lá, o Jairzinho Copa de 70. Eu acho que não, porque tem um rapper holandês chamado Jairzinho também, que é famoso. É mesmo? Pode ser que seja esse rapper lá no Instagram, mas o meu tá como @Jair Oliveira. Meu Facebook é facebook.com/Jair Oliveira Oficial. Meu TikTok é Jair Oliveira. Meu YouTube é Jair Oliveira. Tem o YouTube dos Grandes Pequeninos também e do Numanais. Mas o recado que eu dou, eu acho que é o seguinte: no momento que a gente está vivendo, que acho que é um dos momentos mais desafiadores para a humanidade, né? Claro que a humanidade já passou por outras pandemias, talvez não seja a última, né? Talvez não. Com fé a gente vai sair disso logo e a gente acho que está vivendo esse momento muito duro para muita gente no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que está vivendo um momento muito, muito complicado agora. E eu acho que a gente tem que ter sensatez, tem que ter paciência, e tem que ter solidariedade, cara. Independente de como você pense ou dos conceitos que você tenha sobre tudo na vida, né? E hoje em dia muitas coisas estão passando pela sua ideologia política. Eu acho que, independente dessa ideologia, a gente precisa se juntar, porque eu não consigo enxergar nenhuma situação onde o barco esteja afundando e o barco se salve com as pessoas desunidas. Não consigo enxergar nenhuma situação onde isso seja possível, da gente salvar o barco com desunião. Então, eu sinto que é difícil, mas a gente precisa ter sensatez, e a gente precisa ter a empatia, saca? Eu acho que você imaginar que a sua verdade é mais verdade que a outra, eu acho que é complicado, porque cada um tem um jeito de enxergar a situação e a gente precisa se unir, né? Então, assim, eu não estou aqui reivindicando nada, né, que você deixe de pensar como você pensa, mas que você possa refletir sobre o que você pensa, sobre a sua opinião, sobre tudo, né? Porque muitas vezes a gente fica preso a uma opinião que muitas vezes não é a melhor para a gente solucionar o problema. Então, tem muita gente, obviamente, passando fome, tem muita gente morrendo de Covid, tem muita gente sofrendo com a perda de familiares, tem muita gente sofrendo com a perda de empregos. Então, assim, são vários problemas acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que a intenção da gente ficar dividindo esses problemas em quais são os problemas mais sérios e os menos sérios, a gente não chega a lugar nenhum, porque são problemas sérios,
são todos problemas sérios. Então, assim, eu torço para que a gente saia disso logo com sensatez e com solidariedade, porque eu sinto que vários problemas que estão aí, a gente tem alguns problemas que a gente não tem controle. Agora, tem alguns problemas que a gente tem como ajudar a solucionar. Pessoa que está passando fome, a gente tem o dever de quem tem a condição de ajudar de alguma maneira a matar a fome dessa pessoa ou dessa família. Então, assim, pessoa que está passando dificuldade, acho que a gente tem que se juntar e colaborar com essas pessoas que estão passando dificuldade. As pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, né, e são muitas, crianças, inclusive, passando por períodos psicológicos muito, muito difíceis, acho que a gente também tem a capacidade de demonstrar empatia, enfim, de tentar resolver esses problemas. E se cuidando, cara, cuidando de você, e não só de você, mas cuidando do outro também, porque essa que é a visão que eu acho que salva o planeta. A gente ter a sabedoria de cuidar não só da gente e pronto, cuidar da gente e cuidar do outro, né? Então, acho que é isso, cara. A gente precisa dessa empatia maior, dessa solidariedade num momento difícil, porque acho que todo mundo está passando por momentos complicados e a cada momento a gente precisa aí de todos nós na mesma causa. Exatamente. Ô, Jair, uma linda mensagem final. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Um grande abraço para você e toda a família. Tchau, Jair! Valeu, Paulão.